Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. Só para concluir meu raciocínio da última pergunta, a gente falou que a partir desse momento a transmissão começou a ter um rosto. Mas eu me lembro que, de fato, quando comecei a ter contato com o Kleber, em termos do que pensava, foi no Arena. No Arena. Como é que surgiu esse programa? Eu queria saber. Primeiro como surgiu e depois por que você saiu? Porque eu virei um órfão depois que você saiu do programa. Não, o Arena foi assim, o Sport TV tava... Ele já tinha alguns anos. Acho Foi que o primeiro programa que você apresentou ou não? Não, eu apresentei o Globo Esporte 5 anos em São Paulo. O Globo Esporte de São Paulo eu apresentei 5 anos. Aí eu fiz, eventualmente, além do Globo Esporte, Esporte Espetacular, tal, mas assim, eram apresentações. O Globo Esporte eu era o apresentador, fui de 91 a 95, acho. Começo de 91 ao fim de 95, eu era o apresentador do Globo Esporte, em São Paulo. No Rio, acho que era o Vanucci e o Léo, que se revezavam. Aqui em São Paulo era só eu. E esses outros programas. Mas o Arena foi uma outra coisa. O Arena, assim, o Sport TV, eu não lembro quando o Sport TV nasceu. Eu acho. Se não me engano, foi em 91. Não. A Olimpíada de 92 já teve Sport TV. Caramba, velho. Porque a gente estava lá e. Começou até com outro nome, né, na verdade. Era Top Sports. Top Sports. Lá em 92 já tinham 3 caras do Sport TV, não tinha narrador, nem comentarista, nem nada. Tinham 3 caras, o diretor e 2 produtoras, que iam vendo os sinais que chegavam no Rio e iam ajudando quem estava no Rio. Toda a narração foi feita pelo Rio, da Olimpíada de 92. Eu não me lembro se em 90 já tinha, eu acho que não. Acho que o primeiro grande evento foi em 92. O Arena aparece em 2003. Ou seja, o Sport TV tinha lá os seus 10 anos. E o Sport TV, que é uma coisa que o Paulo César Vasconcelos falava para mim, eu conheci o Paulo César, ele trabalhava na ESPN. Sim. E a gente se conheceu, ele vinha para São Paulo todo final de semana, a gente saía para jantar domingo à noite, ele e o Paulo Soares, normalmente, né? E uma vez ele falou assim... O Sport TV não tem ainda uma cara, não tem um jornalismo muito forte. E o Sport TV estava começando a entrar para valer nos eventos, né? Hoje, acho que o Sport TV é o mais diverso em eventos, né? Então, o diretor do Sport TV na época, o Emanuel Castro, que trabalhava com a gente já desde que eu entrei na Globo, ele era editor, sabe tudo de esporte, o cara que começou a aprender de televisão, ele virou diretor do Sport TV. Ele era o diretor do Sport TV, que era subordinado à direção do esporte da Globo, né? A direção do Sport TV, quando juntou as coisas. Aí um dia ele falou para mim assim, eu vou arrumar trabalho para você. Eu falei, o que é? Ele falou, a gente está precisando fazer programas, então eu vou criar um programa, nós vamos inventar um programa à tarde, esse horário, depois vai vir um de manhã, e um pouco depois, o Arena começou tipo em fevereiro de 2003, 2 semanas depois começou Redação, que o Luiz Roberto foi fazer. Sim. E começou Bem Amigos, de segunda-feira. Então de manhã era o Luiz Roberto, das 10 ao meio-dia, e a gente fazia das 2 às 4 à tarde. Sim. E o Galvão de segunda à noite. Então ali eu acho que o Sport TV começou a ter cara. Sim. E a gente foi fazer outras coisas. Foi apresentar, foi exercitar mais esse lado de... Não apresentador de ler notícia, de ler texto, mas um apresentador de mexer com... E eu gostava muito. Eu saí porque... com o tempo aí começa assim, tá levando o Arena para transmissão, tá desgastando, os caras começam a reclamar, e um monte de coisinha que acontece, né? E aí, um pouco depois, o Arena acabou, né? Sim. Hoje tá o Seleção. Mas eu gostava muito. E passou muita gente ali, gigante, né? Era Cláudio Carçuga, Alberto Helena Júnior, Armando Nogueira, Zé Maria de Aquino, Marco Antônio Rodrigues, Leivinha fez com a gente. Foi lá que aconteceu o fatídico, né? Foi. Que a Mili falou alguma coisa lá, o Rogério entrou bravo. Os caras falaram no seu ouvido, o Rogério quer entrar. Então, põe, ué. Mas você já sabia que ia dar merda. Não, eu sabia que para entrar ele não ia entrar para falar assim, você tem razão. Claro. É verdade. Claro que ele não ia entrar para isso.
ele ia entrar porque ele não gostou do comentário. Faz parte, ué. Porque assim, ela não é sacana. Eu nem lembro direito assim o contexto da história. Era um negócio de uma proposta do Arsenal, do Liverpool, sei lá, acho que era do Arsenal. E que tinha um fax, que tinha um timbre de uma loja aqui em Pinheiros. Mas enfim. E ela falou de um jeito que ele não gostou, e aí Você ainda tentou salvar ela, né? Não era salvar. A história não foi bem assim, né? Eu não é salvar, porque eu acho que ela é uma boa profissional. Naquele momento ela já tinha um nome em outros ramos da imprensa, ela começou a fazer esporte, ela entende de esporte, ela tem bons conceitos, ela é uma pessoa corajosa, é uma pessoa de opinião forte, é uma pessoa que não se esconde na opinião dela. Então, sim, eu acho que ela é uma grande profissional. Agora, todo mundo, de vez em quando, pode falar alguma coisa que desagrada alguém. E naquele dia, desagradou tanto que ele resolveu entrar. E entrou e falou. E assim, mas ele estava bravo, ele estava meio bufando de bravo, mas ele foi educado, não esculachou ninguém, e nem ela esculachou ninguém, e nem nós. Porque a gente podia assim, não, fala para ele vir aqui amanhã. Não, ele se sentiu ali, quis entrar, estava vendo o programa, entrou. E nem nós fizemos o que eu acho que não pode fazer, assim, depois dele desligar, sentar a porrada, entendeu? Não, falou, ele foi embora, acabou o assunto. Se a gente vai debater, vamos debater com o cara junto, né? Mas aconteceu. Eu lembro também de uma vez que o Luxemburgo ligou lá para debater com o Milton Leite. Outro dia me falaram isso, outro dia você não lembrava. Mas eu não lembrava. Depois eu comecei a lembrar. O dia que me falaram, eu comecei a lembrar que teve uma também. Então. O Arena não se notabilizava por um debate muito acalorado. Que a gente vê de gritaria, um falando eu acho que ele era um programa muito legal. Reflexivo demais. Ele era um programa bom. Ele era um programa com um elenco bom, com assuntos bem sacados. Ele não tinha obrigação de dar todos os jogos. Ele pensava alguma coisa para que houvesse uma discussão. E a discussão, teve dia que a discussão foi acalorada, teve dia que a discussão foi mais pesada, mas era uma troca de opinião mesmo. É muito melhor quando você tem opinião diversa, opinião distinta. Mas não precisa forçar para isso, né? Para eu fazer um bom debate, eu não preciso fazer. Pô, sua camisa é feia pra caramba. Por quê? Eu posso usar outro argumento para a gente discutir. Eu não preciso forçar. Vou falar só para dar discussão, entendeu? Como tem gente que faz. Eu lembro também de um episódio do Arena que eu fiquei. Nossa, eu vi o seu desconforto, que foi naquela situação do Jorginho. Mas ali eu fiz merda, né? Cara, eu não sabia, não, exato, não tem... Ali foi um negócio que eu falei, puta, cara... Aí a hora que eu comecei a fazer a brincadeira, o cara falou no meu ouvido, pô, o filho dele faleceu. Aí depois eu falei, pô, você me avisou aquela hora? Não dá pra ter me avisado antes? Eu não sabia. Erro meu, não sabia. Mas, pô, já foi, né?